É muito importante a gente avaliar essa questão do Lázaro sob o aspecto não técnico nem jurídico, mas sob o aspecto político-estratégico. Porque a esquerda ela tem tomado muita pernada no aspecto político-estratégico. A gente sabe que quando a gente procura a ideia dos direitos humanos, a gente sabe que a gente vai encontrar pessoas que são diferentes. Seres humanos são diferentes. Tem pessoas que possuem psicoses, tem pessoas que possuem problemas mentais e que elas realmente não possuem a condição de viverem na sociedade. Essas pessoas, infelizmente, como elas não possuem condições de viverem na sociedade, ou elas são excluídas através de uma pena criminal e são colocadas num presídio, ou elas são excluídas através de uma internação num sanatório, uma coisa que já não é tão frequente como antigamente. É claro que quando a gente avalia sobre o aspecto dos direitos humanos, quando a gente avalia com um viés mais humanitário, a tendência nossa é pensar, olha, nada no Brasil justifica o direito ao extermínio. Mas quando a gente avalia isso sob o aspecto político, esse é um cara que botou medo no Brasil inteiro. Vamos avaliar isso sob o aspecto político. Ele não botou medo só na direita. Ele botou medo na direita e na esquerda. O cara botou medo no Brasil inteiro. Esse cara que botou medo no Brasil inteiro, no final das contas, ele é morto depois de que os noticiários passaram para o Brasil inteiro que ele estava matando muita gente. E aí, obviamente, o Bolsonaro chega e comemora a morte de uma pessoa que é incontestavelmente um bandido, a sociedade toda já considera um bandido. E por outro lado, uma parte que não é necessariamente a parte majoritária da esquerda, mas uma parte da esquerda, ela apela para uma coisa que faz todo sentido técnico, todo sentido teórico, que são os direitos humanos, né? O Lázaro, ele teria direito de um julgamento justo e etc, tal. Mas será que é isso que o povo quer ouvir? Eu tô perguntando porque esse tipo de retórica não é uma retórica para ser... Isso não é uma coisa para ser falada, sabe? Tem coisas que a gente deve ficar calado. Sim, tem coisas que só atrapalham, porque numa sociedade que ficou apavorada com o Lázaro e virou piadinha, para vocês terem uma ideia, aqui na cidade de Ponte Nova, o pessoal estava fazendo gravação com voz de locutor falando que o Lázaro chegou na cidade de Ponte Nova e as pessoas mais humildes ficavam desesperadas achando que era verdade, né? Como se fosse Orson Welles contando a história da Guerra dos Mundos. Não, o cara apavorou o Brasil inteiro. Aí esse cara que apavorou o Brasil inteiro, agora ele vai ser protegido pela esquerda? Será que vale a pena entrar num suicídio político desse? Ah, mas e os direitos humanos? Cara, de boa. Nós temos profissionais no Brasil que são responsáveis pelos direitos humanos. Eu acho que o campo progressista que está lutando, fazendo um debate político nesse momento, ele tem mais o que fazer do que pautar a questão do Lázaro em relação aos direitos humanos. Porque isso é pauta suicida. Se tentar defender hoje o direito do Lázaro de ter tido um julgamento justo e que, obviamente, o extermínio do Lázaro foi um extermínio, se ele não reagiu, foi um extermínio, né? O extermínio do Lázaro foi um extermínio injusto e provavelmente o Lázaro foi exterminado não por causa que a polícia gostaria de exterminar o Lázaro, mas porque ele poderia contar coisas como quem está por trás dele nessas matanças. Pelo que parece, ele estava matando para grileiros. Será que vale a pena a gente ficar hoje olhando naquela dicotomia, né? Quem morreu nas mãos do policial é sempre vítima da polícia e temos que falar mal da polícia? Eu falo com vocês, nossa bolha pode fazer isso. O pessoal dos direitos humanos no campo progressista pode fazer isso. Mas o resto da população está hoje aliviada com a morte do Lázaro, porque o Lázaro assustou muita gente. E até isso eu pergunto, será que não foi intencional criar essa história do Lázaro para ver se a população vai para essa minissérie Lázaro, o Exterminador, igual Jack, o Estripador, que também existiu, e esquece um pouco da CPI? Será que não foi uma história criada exatamente para tirar o foco, né? Será que todo esse foco no Lázaro não foi para diminuir um pouco o apelo público dos crimes cometidos pelo Bolsonaro? Seja uma coisa ou seja outra, eu acho que o maior suicídio político do campo progressista hoje é continuar tocando nesse assunto,
principalmente se for para tentar defender direitos humanos do Lázaro, porque hoje o que a gente tem que defender não é direitos humanos do Lázaro, não. Hoje o que a gente tem que defender são políticas que proporcionem direitos humanos para todos, e transformar um desejo de políticas econômicas que consigam abranger 210 milhões de pessoas numa luta de vitimização de uma pessoa que já está odiada pela sociedade inteira não é estrategicamente correto, apesar de que se você for observar dentro da técnica, se você for ler a carta da consolidação dos direitos humanos, tudo bem, tem muita coisa feia que tem acontecido, mas a gente precisa ter inteligência estrutural. Então eu sugiro a vocês que jamais cogitem dizer que o Lázaro foi exterminado pela polícia e que os direitos humanos devem proteger o Lázaro. Deixe que isso aconteça normalmente, sem que você peça, porque o outro lado vai usar isso demais para sapecar a esquerda. Eles já estão usando, né? Aqui, olha, direitos humanos não subiu pro top trends quando uma trans foi queimada viva, direitos humanos não subiu quando Michelle sofreu ataque. Eu acho que nem é a esquerda que está subindo com isso. Assassino, eu acho que eles estão subindo. subiu. Eu acho que quem está subindo isso é a própria direita para querer dizer que a esquerda está protegendo o Lázaro. Sim. Que eu não acredito que a esquerda seja tão infantil de morder esse tipo de isca, não, mas tem mordido, né?